Ok, pessoal, estamos começando a dar o Cursos Online ao vivo 2023. Agora sim, né? Sem pandemia, será, hein? Sem pandemia. Mas estamos mais tranquilos agora, estava estudando. Esse ano a promessa de concursos promete ser melhor do que o ano passado. Ano passado foi bom em TRT, né? Mas não teve nada de TRE, teve? TJ bom, não teve, né? Então, TRF bom, não teve. Ministério Público da União, não teve. Então, os outros TRE, tirando de Alagoas, aqui no Nordeste, bons, a gente não teve. Então, ficou para esse ano. Por isso que esse ano agora promete ser melhor do que ano passado, tá certo? Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva aí de ajudar vocês a conseguir esta vaga, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos fazer a introdução ao curso. E aí, eu estou aqui com o mapa. Deixa eu puxar aqui o mapa para vocês, para a gente... Deixa eu ver aqui, viu? O mapa mental, eu tenho tanto a aula de hoje, como toda a orientação. Deixa só um instantinho, viu? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Não, tá aqui, não. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Pronto. Então, vocês têm aí o nosso mapa mental com a orientação para a aula de hoje. Pronto. Daqui a pouco eu converso mais com alguns de vocês aí, tá? Eu quero logo passar isso aqui, porque a gente já orienta. Ó, a primeira aula de hoje é eleitoral, mas eu não vou começar dando o assunto, que está aqui já, até está toda prontinha a aula, mas eu vou primeiro falar, como sempre, primeira aula. Antes de dar aula, eu vou tratar das disciplinas atuais e nós vamos tratar dos concursos que nós estamos prevendo para este ano, tá certo? Começando com os concursos. Então, eu vou ter aqui, ó, a grande novidade é o unificado TSE-TRE, né? Alguns falam segundo semestre, outros falam primeiro semestre, não tem nada de... Mas esse ano sai, certo? O bom é que não sai no primeiro semestre, não. Porque eu tenho observado que a gente, não, mas tá bom que seja até abril, maio e tal. Bom, a questão é que quando a gente olha, já passou o tempo e não deu para se preparar bem, certo? Alguém tem ouviu algum comentário mais que eu li um bocado de coisa hoje, mas alguém leu algum comentário mais sobre esse concurso TSE-TRE hoje, por exemplo, com relação a esse unificado? Quem foi que leu? Para ver se bate com o que eu li. Ninguém leu nada? Ninguém leu nada aí. Pois é. Então, vou autorizar vocês. Ó, Tá joia. está certo que vai sair esse ano. Há uma expectativa de meio do ano, assim, do meio do ano para lá. Então, edital pode sair meio de abril, maio, junho, porque tem 2 meses, né? Tal. Eu creio que até maio não sai, não. Porque ainda tem algumas coisas administrativas a acertar, certo? O certo mesmo, a informação que eu tenho, seria início do segundo semestre. A gente teria aí basicamente 5 meses. 5 meses é muito pouco tempo, né? Mas a gente vai lutar para conseguir deixar você bem preparado, tá certo? Para esse concurso. O TRE de Alagoas entrou. Então, essa notícia é boa. Pelo menos vai ter concurso, né? Porque o TRE de Alagoas, gente, o último concurso está com quanto tempo? Eu acho que está com mais de 10 anos, tá? Mais de 10 anos, então não tem concurso. Mas ele entrou no unificado. E esse unificado vai envolver, pelos meus cálculos, dos 27 TREs, eu acho que quase 20. E com isso, a quantidade de vagas muito grande. Porque vai envolver TSE, que já pega muita gente, e grandes TREs. Além do nosso. Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai concorrer todas essas vagas. E você vai para onde quando for nomeado? Bom, depende da sua classificação, né? Quando o dia que sair a sua vez, ele vai dizer, olha, tem vaga para Alagoas,
tem vaga para São Paulo e tem vaga para o Acre. Você quer ficar em qual dos três? Já está perguntando. Claro que é Alagoas. Mas se não tiver para Alagoas, você pega a vaga mais próxima. Ó, tem vaga aqui para o Ceará. E aí, quando surgir, porque havendo o concurso unificado, também vocês terão direito à remoção. Aí apareceu uma vaga para o TRE de Alagoas. Aí vocês vão entrar nessa fila para ser removido, né? Tal, é para antiguidade. Até chegar aqui, tá certo? A vantagem do TRE para o TRT é a vantagem. Eu vou dizer qual é. Eu, particularmente, acho mais fácil passar no TRE. Eu acho. Porque eleitoral é muito mais fácil do que trabalhista. Muito mais fácil. É verdade. Vocês vão ver aqui, certo? Todavia, tem mais vaga para TRT. Mas como tem um concursão, eles chamam de concursão, né? Esse unificado, é o TSE e vários TRS, então aí você não vai concorrer a poucas vagas. Você vai concorrer aí, com certeza, a mais de 1.000 vagas. Não é possível que mais de 1.000 você não pegue uma. Ah, mas vai ter muita gente. Sim, mas vocês vão estar bem preparados. Vou deixar você bem preparado para entrar aí. Tá certo? Muita gente não entrou ainda porque fez concurso que, infelizmente, com poucas vagas. Aí ficou lá para trás. Mas como teve um concurso São Paulo, TRT de São Paulo, que chamou quase 3.000 pessoas, da nossa turma aqui, passou muita gente. Foi um concurso muito bom. Então, esse eleitoral com muitas vagas, com certeza vocês vão ter muito mais possibilidade de entrar. Entendeu? Por isso que eu estou animado nesse concurso eleitoral aí, né, unificado. Esse unificado, certo? E o nosso daqui entrou nele, o TRE. Então vai ser bom. Então a expectativa nossa é que a gente tem aí no mínimo 5 meses para estudar. Tem. Dá muito tempo para a gente se preparar para esse TSE unificado. Tá certo? Agora, logicamente, que os TRTs do ano passado não esgotou. Né? Não esgotou aqui a quantidade. Então, nós temos aqui o de Sergipe, né? Vai vencer esse ano agora o de Pernambuco, então pode fazer outro esse ano. Já tem outros concursos aqui também que está com prazo expirado aqui perto, e a gente vai poder fazer esse ano. Então, eu estou falando aqui TRTs do Nordeste, que é o que a maioria faz aqui, mas, logicamente, lá para o Centro-Oeste, Sul, tal, ainda tem outros TRTs, né? São 24 TRTs, e alguns estão vencendo o prazo esse ano, então pode ter concurso esse ano, e outros são com prazo vencido, ia ter concurso o ano passado, e deixar para fazer neste ano. Alguns estão até inscritos já no de Goiás, né? Tem, tá certo? Quem vai fazer o de Goiás, eu vou explicar daqui a pouco como é que vai ser a questão do TRT de Goiás. Certo? TRF da 6ª região, que ele está sendo instalado, concurso ia ser o ano passado, deixaram para fazer esse ano. É também um concurso muito bom, porque tem muitas vagas, já que é a instalação. A sede ele é de Minas Gerais. Então, vocês vão trabalhar Minas Gerais. Então, é um TRF muito bom, por conta do... é novo. Então, aí chama muita gente, tá certo? E aí, os assuntos praticamente que a gente está estudando, que vai estudar aqui. Agora, tem notícia muito boa, tem. TJ de Alagoas. Esse ano diz que sai também, tá certo? É outra notícia boa. Por quê? Porque TJ é muito mais fácil de passar do que TRT e TRE. É verdade. Muito mais fácil. Parece que eles facilitam, certo? O grau de dificuldade e tal. Então, no último concurso TJ, nós passamos aqui diversos alunos, porque ali foi regionalizado e tinha só 1 ou 2 vagas em cada local. Então, muita gente pegou o primeiro lugar, segundo lugar, entrou, certo? E aí, foi inicialmente para o interior, hoje já está na capital. Inclusive, ano passado, alguns deram aqui o depoimento, né? Que passaram, um passou em primeiro lugar, outro depoimento que passou em segundo lugar. E aí, todo concurso TJ aqui, que é Alagoas, te passa um bocado de gente, viu? Em Alagoas. Eu só preparo para TJ quando é Alagoas. Surgiu um TJ em Pernambuco. Digo, eu não vou focar, não. Certo? Porque TJ, como o salário é bem menor, eu acho que a gente tem que pegar logo o melhor. Tá certo? Já que está estudando matéria jurídica, pega logo o melhor. Então, e outra coisa, TJ, se você passar no TJ de outro estado, vai ter que se aposentar por lá. Não tem como você passar para cá. Não tem como você permutar. Não tem como. Por isso que TJ, para quem quer vir para cá, é melhor só o de Alagoas mesmo, porque pode ficar aqui na capital, tal, interior, tudo bem.
mas vai ter TJ em Pernambuco. Vai ficar até se aposentar lá, ou fazer outro concurso. Não tem como se permutar com o TJ de Alagoas, não. Entendeu? É diferente, né? Dos TRTs, TRS, que você pode fazer alguma permuta tal, e vir logo para Alagoas. Por isso que eu só faço o TJ com de Alagoas. Agora, outro concurso que também era para sair o ano passado e ficou para esse ano é o MPU. O último concurso está expirado, agora tem previsão de ter. E eu vi que tem muitas vagas, centenas de vagas. MPU, inclusive, vaga para Alagoas. Então, é outro concurso bom que praticamente é a mesma matéria. Tá certo? Então, não vai ter dificuldade. Estuda para uma. Você tem aqui uma quantidade de matéria, X, que a gente vai ver aqui essas matérias, que você vai fazer qualquer um desses concursos aí. Logicamente, dá umas 10, 11, 12 matérias por aí. Não dá para ver tudo de uma vez. Então, como é que eu faço? Pergunto, qual é o concurso mais perto da gente ter aqui? Bom, a gente tem esse eleitoral aqui, unificado. Aí a gente vai trabalhar inicialmente esse concurso, tá certo? E havendo um TRE bom, que é um TRE bom, aliás, um TRT bom, é do Sergipe, Pernambuco, aqui pertinho. A gente também vai enfrentar esse daqui. Por exemplo, saiu o edital do TRT de Sergipe. Muito bom aqui pertinho. Dá até para ir de bicicleta lá fazer a prova. É aqui pertinho, gente. Então, a gente vai fazer o quê? Vai perder? Não. Então, a gente vai colocar também revisões e matéria de trabalho e processo de trabalho. Só essas duas. Suficiente. Entendeu? E a gente pode tirar uma daqui, deixa eleitoral, mas tira uma outra que seria para eleitoral e para botar essa daqui. Certo? Eu vou explicar melhor como é que vai ser a sistemática, ok? Eu estou aqui primeiro mostrando os concursos 2023, certo? Então, eu botei aqui a sequência de prioridade para mim. Prioridade é eleitoral, certo? Eleitoral. Segundo, TRTs aqui no Nordeste. Havendo um edital aqui bom, a gente vai também preparar vocês. Aí, se for longe, a gente prepara de uma forma indireta. O que é isso? Eu tenho todas as aulas recentes gravadas, que elas já não estarão mais disponíveis para vocês. Mas quando que for fazer, eu vou disponibilizar. Tá certo? A gente vai fazer o seguinte. Quando que tiver um TRT distante, a gente vai fazer, como de Goiás, chegando mais perto, eu vou fazer alguns aulões. Aulão de revisão, né, geral, com simulado de trabalho, processo de trabalho, dando material para vocês, para que vocês possam fazer. Logicamente, quem vai fazer é quem estudou comigo isso aí. Certo? Além das aulas, vocês vão ter também os aulões para ver o que tem de atualização. Por enquanto, o TRT trabalho, processo de trabalho, não tem nada de novidade. As aulas que eu dei ainda servem. Ok? O eleitoral já tem. Conselho administrativo já tem alguma coisa nova, por incrível que pareça. Você tem que estar sempre atualizando aí o material. Agora, vejam. Saindo o TRF da 6ª região, aí é prioridade também. A gente vai focar nele, tá certo? Sem perder a visão aqui do eleitoral. A gente vai focar nele de algum jeito. Porque vai entrar só o quê? Praticamente uma matéria a mais. TJ de Alagoas, também prioridade. Não pode deixar de fazer esse concurso aqui, tá certo? A gente também vai focar nele. E MPU também a gente foca. Então, a gente fica no aguardo, né? Pode ser que no primeiro semestre caia um desses três aqui. Pode ser. Tá certo? Cai um desses três aqui. Então, a gente vai ficar atento, tá certo? TRTs aqui pertinho, TRF, 6ª região, TJ de Alagoas e MPU. Qualquer um desses se passar, tá a vida feita já. Certo? E, enquanto isso, na sala de justiça, a gente fica estudando algumas matérias de eleitoral. Logicamente, preste atenção, a matéria aqui principal é direito eleitoral, porque as outras servem para TRTs, TRF, TJ, MPU. É uma matéria diferente só, gente. A gente vai estudar porque penal só não cai em TRT, cai em TRF, cai em TJ, cai em PU. A gente vai estudar também civil e processo civil, cai em todos os 4. Constitucional administrativo, cai em todos os 4. Português, todos eles caem. Administração pública, que vai começar agora também, essa semana já, administração pública, cai em todos eles. Então, você tem que estudar, aqui, por exemplo assim, 90% das matérias que vai estudar agora, não é só para eleitoral, não.
vai ser para TRT, vai todo para os outros. A única diferença é que a ênfase em eleitoral significa que eu não vou ver agora trabalho nem processo de trabalho. Eu vou ver agora eleitoral. Essa é a diferença. Tá certo? A não ser, como eu disse, havendo agora o edital novo de algum concurso aqui perto. A gente bota trabalho. Mas enquanto isso não vem, a gente fica na expectativa do eleitoral, que é um concurso muito bom. Talvez o melhor deste ano. E aí a gente já começa a estudar o quê? Eleitoral. Que é uma matéria que é mais fácil que trabalhista, mas ao mesmo tempo é a matéria que você não consegue estudar sozinho. Não consegue. Você consegue trabalho, civil, as outras todas você consegue estudar só. Você pega um material, essa daqui, se você não tiver uma orientação, não consegue estudar. Incrível que pareça. O assunto é uma das menores matérias que tem, eleitoral, mas é muito assim, digamos assim, é complicado para estudar sozinho. Com orientação, fica muito fácil. Depois você vai entender por que não se deve estudar essa matéria sozinho. Até quem é da área jurídica, não aconselho estudar sozinho, se você não tiver já um bom domínio de eleitoral para concurso. Estuda, mesmo sendo da área jurídica, estudando sozinho, sem essa orientação específica, vai estar estudando errado. E quem não é da área, pior ainda, nem pegue, nem se atreva a pegar o material e estudar, porque vai estar estudando errado. Vamos por mim, viu? Por isso que aqui tem muito cuidado. É uma armadilha eleitoral. Oi? Essa matéria tem muito assim de resolução do TSE. Tu já está por dentro, né, das pesquisas. Já. Não, mas não é muito coisa, não. Para concurso, não. Eu vou mostrar daqui a pouco. A resolução tem praticamente, ele cobra 2 ou 3 resoluções no programa, no concurso cobra uma. E não cai muita resolução na prova, não, mas a gente estuda, viu? As que eles cobram, depende de cada concurso, a gente estuda. Então tem uma resolução que é a grande, né? Que é a resolução do alistamento. As resoluções são pequenas, aí dá para você ver ser tranquilo, tá certo? Não é nem isso, é outra coisa que complica. Olha, você tem então esse aqui, nosso arcabouço dos concursos aqui deste ano. A orientação que eu dou é você seguir essa sequência, priorizar a litoral. Quem já estudou comigo, trabalhista, então, havendo qualquer concurso no Brasil, pode fazer, que você já tenha base boa e a gente vai fazer revisão quando chegar perto da prova. E se for no Nordeste, a gente vai também dar um destaque maior. Então, quem estudou trabalho, você trabalho, combina outra turma, faça qualquer um. Que às vezes vocês estão preparados e não sabem. Por mim. Vocês já estão preparados e não sabem. Muitos já estão preparados e não sabem. Vocês até que sabem, né? Porque a concurso não é só o preparo, é o aspecto psicológico, é uma série de coisas. Aí você pode, já tendo estudado, qualquer um que fizer, passando, vocês passaram por mérito. Não foi sorte, não. Vocês já estão preparados, tá certo? Por isso que eu falo, faça qualquer um, que estudou comigo. Pronto, e os outros a gente vai ficar aí, ó, no aguardo, e também já estamos estudando para eles, viu? A maioria das matérias agora de eleitoral servem para os outros. Estou fazendo questão de enfatizar isso. Não vou fazer agosto, não me dedicar não, porque eu não quero TRE. Eu queria preparar para o TJ, para a TRT. Está se preparando. Você não vai ver uma matéria, mas como eu digo, eu não tenho condições de dar aqui, nem vocês iriam aprender 12 matérias de uma vez. Não tem condições, não. Então, a gente vai ver aqui 6 matérias por vez. Acabando uma, a gente vê outra. É assim que é sistemática. Não adianta querer fazer o impossível e depois você atrapalha todo, também não aprendendo nada. Tem que usar técnica, estratégia, tá certo? Pronto. Esses são os concursos previstos para este ano e a gente vai focar nele aí. Ó, as disciplinas que vamos começar inicialmente, vamos lá aqui, presta atenção. A semana para a gente já tem 6 dias, né? Vai de segunda a sábado. Mas domingo a gente não vai ter aula aqui, não. Isso não quer dizer que você não possa estudar. Pode. Mas não aconselho estudar agora, não. Tem que descansar um dia na semana. Certo? Agora, quando tiver um edital aberto, que eu vou fazer prova, e não tem muito tempo, estuda todos os dias. Principalmente quando está chegando perto da prova, no meio da prova. Estuda todo, inclusive no domingo. Tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Como a gente não está agora com nenhum edital aberto, que a gente está focando, é importante a gente ter um estudo mais substancial, focando realmente na aprendizagem, principalmente a matéria nova, de eleitoral e outra matéria aqui, por exemplo, administração pública, essa matéria aí. E aí, em razão disso, a gente colocou aula inicialmente de segunda a quinta. Bom, por quê? Porque você vai ter aqui a sexta-feira à noite para fazer revisões,
E, por exemplo, quem tem alguma outra matéria para estudar, tem gente que tem português, já paga com um professor que gosta de estudar com ele, que geralmente ele vai fazer sexta-feira, certo? Sábado também, tem professor que vai ter, por exemplo, a gente vai ter aqui a matéria de raciocínio lógico, né, que é um parceiro nosso, e por isso que eu não coloquei no nosso curso como sendo obrigatório por nós, mas sim é uma parceria. O professor Ricardo está até aqui presente, né, também está fazendo esse curso aí, e está assistindo às aulas de Direito, e daqui a pouco eu vou pedir para ele falar para vocês. Ele está começando uma outra matéria, um outro curso de raciocínio lógico e matemática, sábado pela manhã, com a nossa plataforma. Então, tem todo o nosso apoio aí, tá certo? Inclusive, a gente grava as aulas, disponibiliza para vocês como se fosse aula do Adair curso, só que ela é por fora. Tá certo? Você acerta com ele. Eu sou que está fazendo um preço legal para vocês. Tem até uma propaganda aqui na turma e tal. Eu aconselho a quem quer dominar 100% todos os assuntos, tá certo? Eu deixo também sábado livre, porque quando tiver mais perto de sair o edital, a gente vai saber, a gente vai voltar a ter aulas de redação, tá certo? Eu comprei mais 2 livros de redação. Estou estudando com profundidade, viu? Redação para concurso. Eu vou pegar, inclusive, cópia esse livro e passar para vocês. Muito bom. Muitos macetes. E também tô pegando mais provas para fazer com vocês. Vai fazer um curso. Naquela vez só dei poucas aulas, né? Vamos fazer um curso aqui de uns 2 ou 3 meses de redação, todo sábado, para deixar vocês bem práticos com redação, tá bom? Mas a gente não vai começar agora, não. Sexta-feira, eu também só vou começar a aula na sexta-feira, quando chegar mais perto aí da prova. Pode ser até que seja o mês que vem já. Ó, sai onde tal? A gente já bota. Então, sexta-feira, vocês podem ocupar, mas sabendo que eu posso ocupar, e eu vou ocupar, ok? Então, mas eu não disse que ocupar. Eu disse que não ia ocupar agora. Aí, por enquanto, vocês podem ocupar, fazendo outro curso, um curso de português e tal. Pode, ok? E quando for eu ocupar, aí eu aviso com um pouco de antecedência. Olha, gente, a partir de tal sexta-feira a gente vai também ter aula. Logicamente que essa aula de sexta e essa de sábado que eu vou dar não vai pagar mais nada. Tá no pacote aqui, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficar segunda-feira com primeira aula eleitoral. Segunda aula, direito administrativo. Certo? Porque direito administrativo não pode parar de estudar. E eu noto que, por mais que a gente estuda, sempre na prova a gente erra uma, erra duas, erra três, e enquanto a gente estiver fechando todas as provas, tem que estudar, tá certo? E até porque tem já teve coisa, já houve alteração em algumas leis, por aquilo que pareça. Então a gente tem que atualizar, mandar novo material para vocês e tudo, né? E questões novas, fazer mais questões. Então, hoje a gente não vai ver administrativo, né? Porque hoje a gente vai ver esse eleitoral, porque primeira aula eu estou dando essa geral para que vocês possam saber. Mas na participação segunda, a gente vai ver primeira aula e troca. Vai ter sempre comigo 2 disciplinas por dia, como eu fiz, tá bom? Aí amanhã a gente já vê primeira aula constitucional, segunda aula penal. Por que penal? Porque penal você vai precisar penal em eleitoral, quem for fazer, para nível superior. E às vezes cai para técnico. Como a gente não sabe, já que é um concurso, preste atenção, vou falar, é um concurso unificado, pode ser que ele bote, né? Porque é para todo o país, pode ser que ele bote penal, pelo menos penal, entendeu? Não cai muita coisa de penal, não, tá certo? Mas, por exemplo, para analista do TRE, cai penal e processo penal. Como não cai muita coisa, a gente vai estudar só o basicão. A parte geral de penal estudar quase tudo. Mas a parte especial, aí a gente não vai estudar. Vai ter crime contra a administração pública, isso aí cai bastante. E a gente vê mais, eu acho que são 3 tópicos da parte especial. O forte é a área geral de penal, tá certo? Então já tem um bom material, já ensino penal já há vários anos, tranquilo, penal e processo penal. Então você tem aqui essa disciplina, na expectativa de que, com certeza, ela cai para nível superior, e, por conta do concurso ser unificado, um concurso só para o país todo, pode ser que ele exija mais. E coloque penal, inclusive, para o pessoal que é técnico. Até porque agora técnico é nível superior, né? E aí, pessoal, não sei se deve ter alguém aqui que ainda não tem curso superior. Aí, agora, faço ou não faço? Bom, como é que está a situação? O ex-presidente havia vetado aquela parte da lei que
que dizia que o Judiciário Federal agora, os cargos todos são de nível superior. Com isso, para entrar agora, exigiria nível superior. Aí ele vetou. Só que o Congresso derrubou o veto. Aí está valendo. Está valendo. Com certeza é inconstitucional, mas alguém tem que entrar lá no Supremo pedindo isso aí. Não sei se... É por isso que não devia ter uma associação forte de concurseiro, né, para pedir a um dos legitimados para entrar com o ADIM, entrasse com o ADIM lá. Mas eu não estou vendo nenhum movimento para isso. Então, eu queria que alguém depois entrasse aí nas redes sociais, visse se tem alguma associação, porque eu podia até orientar o pessoal a quem procurar mais fácil para entrar com o ADIM. Se não entrar, não. Agora, para todo que a maioria já tem curso superior, né? Aí não tem interesse. E os que têm nível médio, só o nível médio aqui são poucos. Aqui eu estou dizendo, olha, vai ser difícil derrubar isso aí, porque não há gente interessado. Aí, quem aqui que está na turma, que ainda não tem curso superior, pronto, eu vou dar a orientação, porque eu já dei para alguns. Ó, você vai na internet, procura uma faculdade, é aconselhado pelo MEC, e aqui em Marcel tem até alguns, todo online o curso. 2 anos de curso. É uns cursos aí que vale. Esse vale também. Ele diz assim, é nível superior, ele não diz qual é o curso. Bom, se ele é nível superior, é 2 anos, 2,5 para você terminar, ele bota aí um curso aí mais fácil que você não vai ocupar você só para pegar o diploma. Com certeza, você terminando, começando agora, tem um aluno aqui que vai fazer já. Começando agora, daqui a 2 anos, você ainda pode estar no processo de ser aprovado. Então, e mesmo você sendo aprovado nesse tempo, e vai ser, você pode ser chamado logo. Tem gente que é chamado depois de 3 anos, tem até 4 anos para ser chamado. Aí, quando você for chamado, você torce para ser chamado logo. Não vai querer passar em primeiro lugar, não. Então, torcer para não passar em primeiro lugar. Entendeu? Olha, já pensou, cara, torcer para o primeiro lugar? É. E aí, você deixa ficar um pouquinho lá para trás. E aí, o que acontece? Você, quando for chamado, daqui a 1 ano, 2, 3, você já tem terminado o curso. É melhor a solução. Aí, dentro, meu Deus, e agora? Não vou fazer mais não? Faça. Agora, também procure ter esse curso. Não vai fazer de 4 anos, não. Faça, tem é 100% online. É. Aí, por que? Ixi, tem pelo menos? Tem. Na pandemia não foi 100% online? Foi. Por que não pode ser agora? Aí o MEC falou, rapaz, vamos mudar. Aprovou que é possível. Aí estamos fazendo curso 100% online e barato. Tem uns que é prestação de 100 e poucos reais por mês. Você estuda todo na internet, lógico, né? Que vai ter a dissertação, vai ter que fazer, tal, mas você, e defender, né? Mas você vai poder estudar em casa, entendeu? E o curso é barato, você pega o seu diploma, pronto, e faz os cursos que tem para TRT e TRE. TJ, não, viu? Ministério da União, não. Essa lei só serve para o judiciário. Então, o MPU ainda vai ser nível médio. E o TJ também. Só dando uma dica aí para você. Mas são poucas pessoas que ainda não têm o curso superior. Mas te dando uma dica aí que não vai ser impossível, não. Então, vamos lá. Na segunda-feira é o quê? Eleitoral e administrativo. Na terça, constitucional e penal. Lembrando que penal, ele só não cai para TRT, mas para os outros vai cair. Certo? TJ, Ministério Público, TRF e superior eleitoral e possivelmente nível médio. Então é bom se preparar. Quarta-feira, vamos começar com administração pública. Vai ser o professor o César. E ele vai também ensinar, em seguida, administração financeira orçamentária, o tal da AF. Certo? Alguns chamam AF, é tão chato, né? AF, Maria. Não, mas não é AF, é AF. AF, tá certo? Então, está começando agora quarta-feira com ele. É uma matéria que, por exemplo, prejudicou alguns, né, RTs agora, né, que não tinham base nessa matéria e perderam muitas questões. E ele cobre, inclusive em TRE. Então, vocês têm que dominar essa matéria, gente. Vamos dominar essa matéria, tá bom? E o professor César, aqui em Alagoas, é o melhor professor que tem nessa parte aí. E não foi fácil trazer ele para cá. Ele não pude nem trazer no curso passado, porque ele tinha exclusividade com outro cursinho, tem exclusividade. Mas eu consegui trazê-lo para cá, agora essa vez, entendeu? Então ele vai ficar com vocês aí, ele deve passar alguns meses, porque ele vai ensinar 3 matérias, viu? Administração Pública, a AFNIA tem outra, que também está interligada. E aí aproveite para dominar essas matérias, tá bom? Eu deixei a quarta-feira só com ele, porque a matéria é complexa, assim, em termos assim, de quantidade e assunto. Aí a gente volta na quinta. Na quinta, a gente vai ver legislação especial. O que é isso? Legislação especial é algumas matérias que não se encaixam nem constitucional, nem administrativo. Por exemplo, a lei do deficiente é uma delas,
Uma outra aqui que a gente tem é a lei, regimento interno. A gente vai estudar o regimento interno aqui, ele vai pedir talvez o TSE, legislação especial avulsa, como, por exemplo, a lei de acesso à informação, né, a LGBT, ó, a lei de proteção de dados. Aí você tem essas leis, não se encaixam em administrativo, não. Certo? É uma outra, ela é um pouco, já está em outro ramo, não é nem constitucional nem administrativo, certo? A gente está botando de legislação especial, inclusive os editais, já que não se encaixa. Então, são mais ou menos, tem umas 8 leis que já é uma matéria, grandes, e que cai bastante. A gente vai estudar essas leis aqui em legislação especial, certo? Aqui também, nessa especial aqui, eu vou colocar também a 8.112, porque a gente desafoga o direito administrativo, que está muito grande, tem muitas matérias nele, então eu tiro, e a gente bota aqui também ação especial. E na segunda aula de quinta, civil. A mesma coisa que eu falei de penal, estou falando para civil, certo? Civil cai em Ministério Público da União, cai em TRF, cai em TRT, em TRE, para nível superior e ocasionalmente para nível médio. E o nível médio que eu falo aqui, mais uma vez, o TRE unificado, né, o eleitoral unificado, pode ser que caia para nível médio, mas como eu disse, né, tudo agora é nível superior, inclusive para técnico. É isso que estou falando. Já que técnico é nível superior, praticamente vai ser a mesma prova. Então já tem consequência? Essa é uma das consequências. Que o programa aqui, nível médio, que era mais fácil, não tem diferença, não. Porque tudo agora é nível superior. Então, ele vai ser um programa, eu creio que vai ser um programa só. O programa é só, para todos eles. Porque agora, o técnico agora exige-se dele, do candidato, formação superior. Então, ele pode, sim, cobrar as matérias penal, a mesma matéria que cobra nível superior, para os outros, de analista. Pode, em tese pode. A gente não tem nenhum concurso, nem porque foi agora a mudança, né? Mas a previsão que eu faço é que eles vão praticamente ter o mesmo, digamos, exigência com relação ao conteúdo programático. A tendência é unificar mesmo, tá certo? Porque você sabia o que? A tendência é acabar a nível o cargo de técnico, sabe? Vai ter uma nomenclatura só. Então, o nome vai ser de analista judiciário no futuro. Eles vão fazer uma mudança. Isso é previsto já. E aí, o que acontece? Você vai, com isso aí, vai ter só um tipo de cargo para o judiciário, nessa parte assim da atividade fim, tá certo? Técnico e analista, ele vai ser uma coisa só, e vai ser nível superior. Vamos se preparando para isso aí, viu? Muito bem, então eu tenho essa é a nossa programação inicial, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui novamente. Ó, depois eu passo aqui papel para vocês, viu? Segunda, eleitoral administrativo. Terça, constitucional penal. Quarta, administração pública. Quinta, legislação especial e civil. Aí, logicamente, acabando uma, entra a outra. Certo? A gente vai ter aqui processo penal, vai ter aqui processo civil, vai ter aqui AFO, tá certo? Vai ter aqui português, depois vai ter redação. A ideia é essa. Português vai dar uma pausa agora, ok? Porque a português vai entrar aqui no lugar de administração pública, lá na frente. Porque prioriza a matéria jurídica, certo? Então não dá para colocar outra matéria ao mesmo tempo, não. E vocês vão estudar raciocínio lógico aos sábados com o professor, quem quiser, né? Com o professor Ricardo. Já tem mais uma matéria para estudar. Então, se botar português, vai atrapalhar. Já tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e raciocínio lógico, 8. É moleza? Não é moleza, não. Tá vendo? 8 matérias já. Logicamente, como só tem uma aula por semana, não vai ter muito assunto. Por isso que eu botei aqui. É melhor a gente ver... Foi feito um estudo, gente, é melhor você estudar, digamos assim, no dia, 3 matérias diferentes do que uma matéria só. Para efeito de fixação é melhor. Certo? Desde que não seja muita coisa de cada uma. Um pouquinho de cada.
É melhor fazer isso, tá certo? Então, aqui, como grande parte de vocês já viu administrativo, constitucional, civil, legislação especial, para 95% daqui da turma, vai ser a título de revisão, solidificação, as novidades. Temos aqui alguns alunos que nunca estudaram essa matéria. Tem, tá certo? A esses alunos, logicamente, a gente vai também passar para eles alguns vídeos de alguns assuntos que a gente já está aqui, para eles virem, assistirem, né, com antecedência em casa. Certo? Olha, a aula que, semana que vem você vai ver tal assunto, mas assiste essa aula que eu dei ano passado, porque você vai entender melhor. Para não chegar assim na aula e tal. Vou orientar aos novatos, né? Vou acompanhar os novatos, são bem poucos, né? Que não, novato aqui no curso que nunca estudou para concurso. Tem, tá certo? Mas a nossa aula aqui, ela abrange o nosso vocabulário, para todo mundo, né? Quem já estudou comigo já sabe disso. Todo mundo entende a minha aula. E a minha, eu faço questão de dizer isso. Não se preocupe, se você nunca estudou, que vai entender, tá certo? Logicamente, você vai pegar alguns assuntos que você não vai entender tudo. Mas tenha calma que logo mais na frente começa a aclarar as coisas que parecia difícil. Rapaz, era tão fácil, eu achava tão difícil esse assunto, meu Deus. Dizia que não queria aprender. Aprendeu, certo? E já passou, muito já passou. Né? E quem está aqui que já passou pode dizer melhor do que eu isso aí. Que no começo achava difícil, depois vi que não era tanta coisa difícil assim, não. Bom, essa é a nossa programação, gente. Antes de pular para outro tópico, eu quero perguntar se vocês entenderam, se tem alguma dúvidas, pergunte, se tem alguma sugestão para mudar. Está quase fechado, mas eu posso mudar, né? Se a sua sugestão for melhor do que a minha, não tem problema, não. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não, né? Ou alguém está falando, não estou ouvindo nada. Alguém... Boa noite. Eu Sim. fiquei só em dúvida em relação a uma coisa. Raciocínio lógico, ele vai ser por fora ou depois ele vai entrar na grade? Não, ele não entra na grade aqui, não. Ele é por fora. Não. É uma matéria que nós não abrangemos no nosso curso, certo? O curso abrange português, como eu coloquei lá na propaganda, né? Abrange português, administração pública, AFO, abrange redação. A senhora já deixou por fora. Por que eu deixei por fora? Porque essa matéria exige um estudo contínuo. O que é o estudo contínuo? Não parar de estudar. Só se você consegue dominar. Aí, se a gente botar aqui, a gente não pode fazer só essa matéria o tempo todo. Eu teria que botar aqui no máximo 2 meses. É muito pouco para você aprender. Eu não teria mais tempo para isso. Aí, o pessoal que, quando estudava 2 meses, não estava conseguindo aprender, para passar mesmo. Então, eu digo, olha, eu vou chamar um professor, ele vai fazer um curso por fora, parceiro nosso, um precinho legal para vocês, e vocês vão estudar com ele muito mais tempo. Tem que ser um período maior até você dominar. Porque tem gente que não sabe nada de matemática. Vai estudar 2 meses, não vai aprender, não. Entendeu? Aí é complicado. Por isso que é a mesma coisa eu falo com português, né? Português aí deu uma parada agora por conta da administração pública, mas depois volta, porque é uma matéria que também está estudando direto, tem que estar estudando direto. Mas redação, tu vai voltar logo, viu? Porque redação está muito importante. Então, redação também está estudando direto redação. Mas logo a gente vai botar redação. Esclarecida, dúvida? Tá sim, obrigada. Professor Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Tá aí na escuta? Ou não? Ele tá com o nome aí, né? Pode ser que tenha ido beber água e tal, mas tudo bem. Eu tenho, então, agora, continuando, né? Então, essas são as disciplinas atuais. A gente vai passar para vocês o material delas. E agora, o conteúdo programático, especificamente de eleitoral. A gente vai ver aqui, deixa eu ver aqui, viu? Eu vou puxar para você o conteúdo dele. Deixa eu dar. Conteúdo programático. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Pronto, está aqui. O que é que vocês estão vendo na tela aí? É um documento do Word? Eleitoral, conteúdo programado. Aumentou a fonte? Aumentou, tá ótimo. Pronto. Então, esse é o conteúdo que cai nos concursos. Tem alguém falando, deixa eu emudecer aqui.
Esse é o concurso, esse é o conteúdo de eleitoral, que é a aula da agora. Antes de entrar nisso aí, eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida com relação ao nosso horário. O nosso horário, inicialmente, vai ser de 7 às 10, não é 10h30. 10h30 é quando a gente está aperreado aí com um concurso, o edital, quando sai. Então, 10 horas só, tá bom? Dá um intervalozinho de 15 minutos. Boa noite, professor. Dá para alterar mais a tela? Aumentar? Isso, um pouco. Melhorou agora? Agora sim. Pronto. Então, eu tenho em eleitoral conceito, fontes e princípios de direito eleitoral, sempre cai em concurso. A organização e a competência da justiça eleitoral é outro assunto importantíssimo. Quais são os órgãos e quais as competências desses órgãos? TRT, TST, TSE, TRE, juiz eleitoral e junta eleitoral, os 4 órgãos. Disposições constitucionais relacionadas ao direito eleitoral. É outro tópico. Aqui a gente estuda alguns artigos da Constituição que falam de partidos políticos, de direitos políticos, de direito intertemporal no eleitoral, que falam de inelegibilidade. São mais ou menos aí dá um total de uns 10 dispositivos, entre artigos, parágrafo e tal, certo? Isso aí é um assunto muito importante também, embora poucas coisas, mas ele cobra muito. Quais são os dispositivos da Constituição Federal que é cobrado não só em direito constitucional, mas também em direito eleitoral, não é? Mas sei lá. Outro assunto importante é o alistamento eleitoral, e ele é estudado em 2 normas. Código Eleitoral fala, e tem poucos artigos do Código que falam de alistamento, questão de título de eleitor, certo? Mas o que fala mais é uma resolução do TSE, essa aqui, famosa, 21.538. Ela é de 2003, mas já está valendo. Ela fala tudo de alistamento eleitoral, né? Tudo de título de eleitor. É um assunto também importante. A gente vai estudar a resolução e os poucos artigos do Código Eleitoral que tratam do mesmo assunto, tá certo? Alistamento é outro assunto. Inelegibilidade, um assuntozinho que ele não é grande, mas ele é um assunto meio complicado para você decorar. Mas a gente tem que passar por ele. A gente vai ter alguns artigos da Constituição e vai ter uma lei específica, chamada Lei das Inelegibilidades. Uma lei pequena, poucos artigos. Só isso. A novidade, digamos assim, a importância desse assunto é o tal da lei da ficha limpa, né? Alguns chamam de lei da ficha suja, que na verdade foi uma alteração na lei das inelegibilidades. Então a gente vai ver o que é um candidato ficha limpa, o que é um candidato ficha suja. É nesse assunto aqui. Um outro tópico que a gente vai estudar é com referência aos partidos políticos. Existe uma lei específica só sobre partidos políticos. A gente vai estudar essa lei. Aí vai dizer como é que um partido é criado, como é que ele é extinto, transformado, aglutinação de partidos, que eles chamam, né? Que é a fusão de partidos e tal. Tudo sobre partido, né? As regras de partidos, tudo. Tudo sobre partido, como é que se entra, como é que se sai de partido. Certo? É também cobrado neste tópico de direito eleitoral. Agora vem sistemas eleitorais. Tem o sistema majoritário, tem o sistema proporcional. É um assunto pequeno, mas muito interessante. Como funcionam os sistemas eleitorais. A gente vai estudar também. Ministério Público Eleitoral. Também é cobrado no programa, mas pouco cobrado em provas. Mas como é um concurso nacional, então a gente vai cobrar tudo aí. Esse concurso, aparentemente, vai ser mais difícil. Ele é mais fácil até de entrar, mas tem que estudar mais, certo? Mais fácil porque tem muito mais vagas.
mas ele tem que estudar mais. Então, a prova se espera a prova um nível mais difícil até. Mas isso aí é para todo mundo, né? Não é só para vocês, não. Então, quem estudar mais tem mais chance. Então, o que trata sobre Ministério Eleitoral está no Código Eleitoral, está também um pouco na Constituição Federal. A gente vai estudar o Ministério Público Eleitoral, como é que é. Aí vem uma outra lei, pequenininha, fornecimento de transporte aos eleitores. No dia da eleição, não se pode fornecer transporte para eleitores com fins eleitorais. É proibido. Certo? Porque o cara que, por exemplo, o cara vai, não, vou trazer eleitores lá no sítio, no povoado. Quem foi que deu este ônibus? É o candidato falando de tal. Então, os eleitores já têm uma dívida com ele, porque deu uma carona. Então, é proibido aí qualquer pessoa que tenha ônibus, van, usar para transporte de eleitores. Certo? Não pode. Tem que ter autorização da Justiça Eleitoral. E ela vai designar quem é que vai poder fazer isso. E não vai ser pessoas com candidato, não. Tá certo? Tem uma lei específica sobre isso. A gente vai estudar essa lei. Como se dá o transporte de eleitor de eleição. E por que isso é importante? Porque na última eleição houve uma denúncia de que os ônibus, preste atenção, que levavam eleitores, principalmente do interior, coitado, para ir até para a cidade para votar, esses ônibus tinha sido autorizado pela Justiça Eleitoral. Tá certo? Não é de candidato, não. Eles foram barrados pela Polícia Rodoviária Federal e alguns estavam sendo impedidos de continuar por questão de documento. E disseram que isso aí foi um artifício, como o Nordeste era de outro candidato, né? Tinha mais chance de ter voto, aí estava querendo prejudicar. Bom, isso aí está sendo investigado. Mas só mostrar a você que existe todo um regulamento de como se transporta eleitor no dia da eleição, para evitar o uso desse meio de transporte com fins eleitoreiros. A Justiça Eleitoral, ela disciplina tudo como é que vai ser, certo? Quem pode, como é que vai ser e tal. Garantias eleitorais. Esse aqui também é interessante, porque isso aqui é Código Eleitoral, viu? E Lei das Eleições. São duas fontes. A gente tem, no dia da eleição, algumas garantias, como, por exemplo, nenhum eleitor pode ser preso. Prisão aqui que fala, prisão temporária e prisão preventiva, não pode, nenhum eleitor. Agora, em flagrante, pode. Aí tem alguns casos que pode, tá certo? Mas, além dessa garantia, tem outras, que é a garantia de que ninguém pode te impedir de votar ou de não querer se votar, tá certo? Você tem o direito de ir e ninguém pode te impedir. Se você não quiser votar, não pode ser obrigado a votar, você vai pagar multa. Mas ninguém pode forçar você a votar, né? Como lá. Então, nesse caso, essas garantias é para isso, né? Para que haja uma utilização livre do direito ao voto, sem, digamos, impedimentos, sem forçação de barra, haja liberdade do direito de voto. É as garantias eleitorais, quanto a isso, certo? E aí vem uma das partes mais importantes do programa, que a gente divide aqui em quatro partes, certo? Seria o estudo da lei das eleições. Essa lei é uma lei até um pouco extensa, mas é a principal lei de direito eleitoral. Ela vai tratar desde o comecinho, que é a questão a preparação aí das convenções partidárias, escolha de candidato, aí depois vem registro de candidatos, coligações, agora, né, federações eleitorais, aí vem propaganda, aí, sabe, uma série de assuntos que, na verdade, é o que a gente chama de processo eleitoral. Não a matéria, mas o procedimento das eleições, do comecinho das eleições até a diplomação dos candidatos eleitos. Todo esse procedimento, que a gente chama de processo eleitoral, que ocorre no ano das eleições, aí envolve propaganda, envolve uma série de coisas. A gente vai estudar passo a passo, cronologicamente, tudo que acontece no ano das eleições, tudo. A gente vai estudar. Por isso que é a principal. Sabendo dessa lei, você não vai ter nenhum problema de como funciona as eleições. Certo? É o principal para quem vai para o TRE. Essa lei tem que ser na ponta da língua, porque vocês vão trabalhar com isso.
Vocês vão trabalhar com as eleições. Isso aí é super importante. Por isso que esse assunto é o mais importante e o mais cobrado na prova. O candidato tem que saber essa lei toda. Ela tem mais de 60 artigos. Então, é uma lei grande, mas a gente vai estudar. Código Eleitoral, ele tem um artigo, um capítulo que fala só sobre eleições, complementando esse daqui, certo? Que não tem nessa lei. Aí a gente complementa esse assunto, eleições, com alguns poucos artigos do Código Eleitoral. A gente vai usar também. Código Eleitoral também fala de votação no dia. Como é a votação? Um assunto pequeno, mas específico de votação. Ele devia estar aqui nas eleições, mas como ele é tirado muito do Código Eleitoral, a gente deixa ele aqui como um assunto extra, certo? Terminaram as eleições, nós temos a apuração das eleições, é um assunto que é estudado junto com a diplomação dos eleitos. 2 assuntos bem pequenos. Eleitoral, gente, tem esse negócio também, viu? Tem assunto que é bem pequenininho, 3, 4 artigos só, certo? Esse aqui é um caso. Aí eu tenho recursos eleitorais. É estudado no Código Eleitoral e tem alguns recursos. A gente vai estudar prazo, quais os recursos, quais são os requisitos para entrar com esse recurso, quem é que pode recorrer, quem é que vai julgar o recurso, tudo isso a gente vai estudar, os recursos eleitorais. Ações específicas eleitorais. Tem aqui umas 5 ações que a gente estuda. Uma delas é a AIME, né? A ação de impugnação de mandato eletivo, tem ação de investigação judicial. Aí tem umas 5 ações, mas as principais são 3, que a gente vai estudar especificamente eleitoral. Mas são pequenas, então muita coisa não. Alguns artigos-chave, você vai ver que não vai ter problema nessas ações específicas. Disposições penais. Então, aqui nós temos o quê? Disposições penais, nós temos crimes eleitorais, é importante isso está no Código Eleitoral, a gente vai estudar, e essa disposição penal a gente vai ver como um assunto extra, certo? E pode cair, sim. Súmula do TSE. No TSE, ao contrário do TST, que tem muitas súmulas, aqui são poucas. Basicamente, nós temos aqui quanto? Umas 40 súmulas, digamos assim, válidas, tá certo? Que eles estão em vigor. Aí não são muitas, certo? Então, cada súmula é uma frase, você vai aqui, é um assunto, né? A gente vai estudar essas súmulas, porque elas caem e caem muito, tá bom? Mas não é difícil. Porque se fosse, por exemplo, do TST, tem mais de 500 súmulas. Aí, com os súmulas com OJ, né, tal. Supremo também tem, imagina, mais de 500. Aí é complicado. Mas na eleitoral, não. Súmulas é um assunto pequenininho com relação a trabalhista e com relação a STJ e tal, certo? Pronto. Esses são os 22 tópicos, que tudo está dentro. Lógico, tem mais algumas coisas que a gente vai estudar, que estaria, por exemplo, que lei das eleições, que engloba muitos subtópicos. Então, tudo que for do eleitoral, a gente vai estudar aqui. Esse é o nosso programa. Deixa eu voltar agora aqui para o nosso mapa novamente. Pronto, olha ele aqui. Já falei aqui pronto. E agora a gente entra especificamente no assunto órgãos da Justiça Eleitoral, que ainda não é o assunto de hoje, mas tem que ver, porque o assunto de hoje seria conceito de eleitoral, fontes e princípios eleitorais. É um primeiro assunto, certo? Conceito e fontes. Mas antes de estudar conceito, fontes e princípios, temos que dar uma... não é esgotar o assunto, mas ver assim... rapidinho quais são os órgãos da eleitoral. Mas eu quero só começar depois que vocês disserem que o que eu falei até agora ficou compreendido. Com relação a... Bom, conteúdo não, né? Que a gente não vai... Mas o que eu falei até agora, disciplinas, horário, tudo, tem alguma dúvida, gente, aí? Deixa eu ver só uma coisa aqui, viu? Visualização, galeria. Galeria, deixa eu remover destaque. Pronto. Vocês estão vendo aí os colegas, né? Cada um tem o seu nome. Se o seu nome não está correto, você puder alterar, vai aí no botão direito, clica aqui nos três, né, pontinhos e já muda o seu nome, viu? Para que a gente possa saber quem está aqui presente. Somente fiquei com dúvida em relação ao vencimento. E foi.
Bom, vamos falar, né? O vencimento. Bom, ó, o custo é R$210. Esse valor é o quê? O que é isso? É um pacote? Não é pacote. É mensalidade? Não é mensalidade. É uma assinatura. Perceberam o que é assinatura aqui, esse curso? O que é uma assinatura? Você fica pagando, quando quiser sair, você sai. Aqui não paga multa porque está saindo, como tem esses outros, não tem fidelidade, não. Você sai quando quiser. Enquanto você estiver pagando, você tem acesso a tudo que nós temos disponíveis, né? Nós temos várias aulas já gravadas, que não estão mais disponíveis para vocês, mas quem estiver no curso não estará mais para quem não estiver no curso mais, né? Cortou já os links, já tem novos links, e é só liberado para quem está aqui nesse curso, tá certo? Há várias aulas gravadas, nós temos muito material, mapa mental, que também vai estar disponível para quem estiver aqui, além das aulas ao vivo, que são as aulas que são o direito aqui atualizado. Então, tudo que tiver no curso, vocês terão acesso. Quando você sair do curso, aí perde o acesso, lógico, é assinatura. Entendeu como é que é? Pronto. Aí o curso vai durar quanto tempo? Bom, o curso ele não para. Não, para não. A gente tem aí, né? Um bocado de matéria para estudar. Isso dá para estudar quanto? A gente vai estudar aqui 7 matérias. Aqui no curso aqui. Depois vai estudar as outras. Com a saída uma, entra a outra. Só que depois dessa outra, a gente tem que revisar a anterior. Porque é assim. Se você passa 2, 3 meses sem ver uma matéria, vai te esquecendo. Isso aí é assim. Você vai ter que estar sempre estudando. Esse é o método que leva a pessoa a passar. Ah, porque tem cursinho aí que é 5 meses, aí você vê todas as matérias. Isso é enrolada. Ah, por mim. Você vai ver 10 matérias em 5 meses. Eu quero dizer que você está pronto para passar em qualquer concurso? Eu não acredito, não. Entendeu? Então, eu vou falar. Eu quero só deixar claro que o nosso curso, ele é com título. Ele sim, mas qual a duração do curso? Eu digo, olha, ele não tem duração para terminar, não. Você pode estudar alguns meses, eu acho que eu já sei tudo já, eu não vou estudar mais, não. Pronto, isso sai, não tem problema, não. Entendeu? Agora, o ideal é você ficar até você passar. Porque se você para aqui de estudar, você tende a ir esquecendo. Não, eu vou estudar em casa. Eu duvido. Se você ter o mesmo ritmo de que numa turma acompanhada. A experiência mostra que quem já tendo bom material, agora eu vou me programar, vou estudar em casa, né? Estudar em casa, né? Aí pronto, ele começa a estudar um mês e meio, no segundo mês em diante, ele já não tem o mesmo, não estuda outro dia, falha muito. Quando é com o tempo, ele não está estudando mais, gente. É a teoria da brasa, né? Você pega uma brasa, tira da fogueira, deixa ela ao lado, sozinha, ela apaga. Aí você pega aquele carvão, né, que está apagado ali, bota dentro da fogueira, ele volta, porque um aquece o outro. Você está no grupo como esse, mesmo sem estar presencial, físico, mas tem um presencial aqui, o quê? A sua consciência está aqui. Isso é o que importa, né? A sua visão, a sua audição está aqui. Você pode falar, então você está presente. Porque o presencial é presencial, sim. Presencial não é o corpo, não, gente. Ué, é tão presencial, é? Por que presencial? Porque todo mundo está aqui, gente. O que importa é você estar ouvindo, está vendo. Você está falando com a gente ao vivo. Isso é presencial, não é? Ah, mas eu não estou pegando. Se você vai querer pegar no professor, não, tem que tocar. Para que tocar em mim? Não, eu tenho que ver se você não está me vendo aqui. Mas não é a mesma coisa, porque eu não estou vendo os colegas. Eu vou pedir até. Uma dúvida sobre o direito eleitoral, já que a gente está falando na matéria. Dúvida com relação a quê? Só uma dúvida, professor. Os condenados por decisão. Danilo, deixa no momento, a gente vai chegar a falar sobre isso. Ok. Entendeu? Era uma dúvida que eu queria tirar. Tudo Não, bem. dúvidas que não tiver assim dentro do assunto, você me pergunta quando terminar a aula. Ok. Viu? Porque a gente é bom para não fugir, a gente pergunta dentro da aula, tá bom? Agora, se quiser qualquer outro assunto fora da aula, aí você pode perguntar no intervalo, tá? Que eu tiro, viu? Ok, professor. Desculpa. Tranquilo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês estão aqui, para mim, isso é presencial, tá certo? Agora, gente, alguns me perguntou aqui se o vencimento vai ser dia 16, lógico. Porque foi mudado, dia 5 16, né? Então, começou hoje. Hoje é o vencimento, tá certo? Você vai pagar só 16 de fevereiro. Não foi bom isso aí? Achei acertado isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver. Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos começar agora a aula de eleitoral. Eu vou parar esse vídeo aqui, que foi só a introdução.